Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, bem-vindo a todos a mais uma assistência espiritual aos animais. Para dar início ao nosso bate-papo de hoje, pedindo para quem quiser, nesse momento, dar uma pausa no vídeo e tá pegando um copo de água, um para nós e outro para os nossos animaizinhos. Que ao final dessa nossa conversa de hoje, essa água vai ser fluidificada, ela vai ser energizada. E agora, procurem um lugar mais tranquilo, mais sereno. Se for possível, feche os olhos e vamos serenando nossos corações, nos desligando das tribulações do dia a dia e vamos nos ligando ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor espiritual, esse nosso companheiro de jornada, que está sempre ao nosso lado. E é com esse amigo que está tanto nos momentos alegres, quanto nos momentos difíceis, que chegamos até a nossa Mãe Maria, ela que nos pega em seu colo e nos leva até Jesus, a quem agradecemos os seus ensinamentos. E é através de Jesus que chegamos a Deus, nosso Pai, com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar sobre o bem e o mal sofrer. Pensando nesse tema, vamos um pouco pensar nas nossas crianças, né? Quando a criança está aprendendo a andar, que ela começa a gatinhar, quantas vezes, né, essa criança cai, levanta, né, e continua. Quantas vezes também nesse descobrir da infância, a criança vai colocando a mão em alguma coisa e aí essa vai assim, não. Ou um joguinho educativo, que é aqueles da bolinha, do quadrado, que tem que encaixar as formas nas formas. E que a criança fica insistindo. Se nós começarmos por aí, nós podemos pensar que essa dificuldade de não conseguir permanecer de pé, de tentar sair do lugar e não conseguir, quando está iniciando a engatinhar, é um sofrimento. É um sofrimento para aquela criança. Nós, quando estamos à volta, como nós já passamos por isso, nós entendemos que isso faz parte de um processo de crescimento,
nós não sentimos a dor e o sofrimento que essa criança está sentindo. A mesma coisa quando essa criança, ou quando uma criança adoece. Não dá para negar que não é um sofrimento, uma garganta doendo, uma febre, uma coriza ou, né, os dentinhos nascendo. Né? Que dor intensa é essa desses dentes e aquilo é um sofrimento dor, um sofrimento real ali. Né? Só que nós, à volta, sabemos que vamos passar. O que a gente não vê ao longo do período é essa criança falando dessa dor, falando desse sofrimento. Né? Você não vê que a criança fica assim, oh meu Deus, tá doendo, por que tá doendo, por que tá doendo? Ou depois que passou, o meu dente doeu, que dor, por que doeu tanto? Por que tem que ser assim? Não, né? A criança passa. E agora, retomando para o nosso tema, por que falar disso? Porque à medida que nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade cognitiva, a capacidade de entendimento, é como se, paralelamente a isso, a gente fosse esquecendo que foram através das dificuldades que nós evoluímos. Que nós evoluímos enquanto espécie, enquanto indivíduo. Né? E esse é o princípio do bem e do mal sofrer. Quando Jesus fala, né, no monte, o sermão do monte, bem-aventurado aqueles que sofrem, o que coloca aí, que é muito bonito, não é a questão de negar o sofrimento, negar a dificuldade, mas é em cima desse sofrimento, ou desta dificuldade, o que nos move, ou para superá-la, ou para conviver com ela. Nós somos uma sucessão de uma série de dificuldades. Como eu brinquei agora da infância, na vida, nós crescemos, aprendemos, desenvolvemos inclusive a empatia por conta das dificuldades, né? Por se colocar no lugar do outro, por exercitar o fazer diferente. Mas, à medida que a gente vai desenvolvendo o pensar, é como se a gente voltasse à infância e agisse não como uma criança que está passando pela dificuldade e sofre naquele momento, mas depois passa, continua a viver, né? Ou se desafia mediante aquilo. Ou o que não dá para desafiar, convive. Né?
O andar, criança desafia. Uma dor de dente, convive. Uma hora vai superar. Aquilo que vai passar está além dela. Mas a gente se apavora. O sofrimento ele acaba não estando na dificuldade que se apresenta para nós, mas sim na potência das variáveis que dentro da nossa cabeça nós vamos colocando. Por que eu falo das variáveis da nossa cabeça? Porque numa dificuldade, antes da gente pensar em algumas resoluções, a gente pensa no sofrimento e nos desfechos mais difíceis possíveis. E muitas vezes isso nos paralisa. E nos paralisa pelo medo de tentar, e nos paralisa muitas vezes por um desejo de que a resolução aconteça como num passe de mágica e da forma que a gente quer, que sempre é uma forma muito de brinde, muito sem esforço nosso. E esse é o convite. Quando Jesus fala bem-aventurados que sofrem, ele não fala para negar o sofrimento, para não, para ignorar, para deixar de sofrer. Isso seria negar a nossa ilusão, negar o que nós estamos sentindo. Ele não fala isso. O que ele fala é a forma. Que as dificuldades existem sim. E a forma como nós olhamos a ela e a tudo que está ao seu redor é que faz a diferença. Porque dentro de algo muito difícil, então vamos pensar de uma doença, de algo que seja impossível de resolvermos, que às vezes você até pode falar assim, eu posso pedir, mas pedir não, posso rezar, pedir, mas isso não vai me trazer, usando um exemplo, uma pessoa de volta. Eu posso rezar, mas o que eu tenho que enfrentar não tem solução. Nós podemos chegar nesse dilema. E aí que eu falo, né? É o que tem à volta. É nesse momento em que, dentro da área da saúde, a gente até fala de uma coisa chamada qualidade de vida. E aí, qualidade de vida
na doença, vou usar o exemplo da doença aqui, e que é, num primeiro momento, muito antagônico, né? Como você vai falar de vida, de qualidade de vida para um paciente terminal, como você vai falar de qualidade de vida para os familiares que estão vendo que vai ter pouco tempo com aquela pessoa. E é esse entorno. Não é o que acontece, mas o que eu faço com aquilo que me acontece. É quando a gente acaba percebendo os detalhes, curtindo minuto a minuto e vivendo outras coisas, dando valores a outras coisas. E isso não precisa ser, ou não precisa chegar no ponto de uma doença grave, de uma perda grave, porque muitas vezes a gente sofre, como eu falei, conforme a gente vai crescendo, aumentando a nossa capacidade cognitiva, parece que a gente se questiona muito mais, né? E a gente pega uma situação difícil, uma dificuldade, e nós damos uma proporção muito mais intensa, né? Muito mais intensa para ela. Enquanto é a questão seguinte, tem isso, é essa dificuldade que me define, é essa dificuldade que faz me questionar quem eu sou, o que sou, como eu sou. Se faz isso, tem um lado bom e tem um lado ruim. Por que eu vou sempre optar pelo lado ruim? E por que quando eu passo por essa atividade, por esse sofrimento, eu consigo superar isso? Ao invés do que me move é o conseguir atravessar, o conseguir resolver, ter auxílio, as mais breves definições, a gente se atrela ao sofrimento, à dor, né? A sofridão, desculpa, o sofrimento. É esse convite do bem sofrer. Como eu vou passar por isso? E mais ainda, como eu vou também depois passar por isso, aprender qual o olhar que eu vou dar. Eu vou dar o olhar de uma vida superei, mas que uma vida foi cruel comigo, ou o olhar de nossa, né? Eu não sei de onde eu tirei forças, mas elas me acompanharam. Essa dificuldade me fez hoje uma pessoa melhor. É naquele momento em que a gente até para se questionar, e muitas vezes até questionar a nossa fé, lembrarmos da criança. Ela sofre naquele momento, no momento da dor de dente, no choro da queda, né? Ela fica brava que a bolinha não está entrando naquele desenho, naquele formato quadrado.
mas passa. Aquilo é momentâneo. E passa. E passa. E ela tenta de novo. Passa. E ela espera. Assim como os animais também têm esse aprendizado a nos ofertar. Afinal, nós muitas vezes questionamos o porquê que eles sofrem, o porquê que isso está acontecendo. E a gente não vê. Nós não sentimos os animais questionando o porquê que eles estão sofrendo. Pelo menos eu nunca tive a impressão de um Golden Retriever se questionar, ele, uma espécie tão good vibes, um animal tão gente boa com todo mundo. A gente não vê ele se questionando, poxa, aquele pincher lá bem estressado, pula que nem um doido, e eu que tenho problema na coluna. A gente não sente esse questionamento. Eles assim, como as crianças, assim como as pessoas que entendem que esse caminho tem as suas dificuldades, vão passando e vão aprendendo com isso. E é isso que fica o convite. Por mais difícil que seja, vamos pensar em muitas dificuldades que nos já aconteceram, em muitos problemas que já tivemos, em muitas dores que já tivemos. E hoje, como nós avaliamos isso? Hoje a gente entende que isso nos fez diferente, essas dores, esse aprendizado, e às vezes nem era tão penoso quanto a potência que nós dávamos na hora. E quanto tudo isso também nos formou, e nos colocou como pessoas melhores. E muitas vezes nos fez sair de uma condição que para muitos é difícil, a de pedir ajuda e de revalidar também a nossa fé. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu vou pedindo nesse momento para fecharmos os nossos olhos e vamos pedindo também para os nossos irmãos animais, pelos nossos animaizinhos, que eles possam receber nesse momento a espiritualidade, boas energias para a sua evolução e para a sua melhoria. Vamos pedindo também que a água que aqui se encontra, tanto nossa quanto os nossos animaizinhos, seja fluidificada, colocando nela tudo o necessário para o bem-estar físico e espiritual. E assim, vibrando muito amor,
por todos os seres e pelo planeta Terra. Nós vamos encerrando a preleção de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Muito obrigada.